Oi, oi para você que está aqui nessa terceira temporada de Sincericídio Literário, o podcast certo onde você encontra todas as tretas sobre livros, sobre filmes que vieram de livros e também muita coisa sobre a realeza, a monarquia britânica e tudo que diz respeito a esse maravilhoso universo dos romances de época. Eu, Vânia Nunes, a borboleta que lê, e Moira Bianchi, autora de livros contemporâneos e de época, damos as boas-vindas para você e esperamos que você goste desse nosso próximo bate-papo. Olá, Vânia, como está? Estamos bem. Você que está nos ouvindo, já de cara nós já vamos agradecer você estar com a gente, porque um episódio de puro tricô é uma coisa, né, quem tem tempo e vamos dizer assim, um talento para o tricô, né? Total. Então, o negócio é o seguinte, vamos explicar, né, Vânia, da onde que saiu. Porque a gente tem vários temas para falar. A nossa lista de temas, eu acho que já passou de 10. Mas a gente continua no reme-reme de Harry e Meghan, né? E aí, com essa loucura que eles fizeram em Nova York, porque isso foi uma loucura, isso foi um surto coletivo que eles tiveram, ela teve mãe, sei lá. Isso não tem, né? Não tem dimensão isso. A gente ficou pensando, assim, juntando todas as pistas que têm saído, e a gente até fala algumas e outras a gente joga nos stories lá do Instagram. Se você ainda não segue a gente lá, vai lá, porque todo dia tem stories, tem discussão, tem, né? Tem indicação de livro também, de coisa. Então, são muitas pistas, parece assim, tipo pipoca ficando pronta. Que demora um tempão para estourar o milho e aí vai poc, 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 e de repente são todos ao mesmo tempo. A sensação que a gente é que tá nessa hora que tá começando a explodir tudo quanto é milho. É verdade. A sensação que dá é que são os milhos, aqueles milhos que geralmente não estouram, que fica no fundo da panela, enchendo o saco da gente, eles agora resolveram dar o ar da graça. Porque você chamou minha atenção no offline, né? Parece que finalmente o palácio está tomando tenência, né, Moira? Olha só, eu falei com a Vânia hoje, por acaso foi rapidinho mesmo, porque a ligação caiu, porque geralmente, né, a gente fica... porque durante a semana inclusive eu tava comprando chocolate, mas eu falei assim, caraca, eu tenho que falar um negócio com a Vânia para não esquecer, né? E aí hoje, quando eu liguei para ela, eu falei, olha só, as pistas estão ficando muito abundantes, tem muita pista. E aí, por isso que a gente queria gravar esse episódio aqui, listando. Primeiro, vamos tentar falar rápido, né, Vânia? É difícil para nós, mas vamos tentar falar rápido as 10 maiores pistas que a gente juntou, que a gente tem juntado. E aí, o que a gente queria fazer era falar as nossas teorias do que está vindo por aí, porque eu acho que está num momento de ruptura. Alguma coisa grande está vindo aí. Eu estava, por acaso, aqui assistindo um programa lá em inglês o Talk TV, o Kevin O'Sullivan. Esses caras são os caras, assim, de verdade, não são uns nós, assim, fofoqueiros, são os caras de notícia mesmo, né? E ele falando assim, olha, parece que ela tá montando um golpe grande. E aí o Tom Bauer, do livro, ele falou, realmente a sensação que a gente tem é que tá vindo uma coisa grande por aí. Eu acho isso.
Uhum. Porque são muitas pistas e toda hora eu falo pra Vânia, olha isso, olha Uhum. isso, né? E eu acho que aconteça mesmo porque tem o famoso bolão, né? Para quem não está sabendo, que eu já citei talvez no episódio passado, quando eles estavam para casar e tinha toda aquela comoção de, que maravilha, uma americana indo, não sei o quê, não que eu tivesse, porque na verdade eu ainda não tenho nada pessoal, né? Eu nem conheço Uhum, uhum, a pessoa, uhum, mas eu já desde o início eu achei que ela não tinha o perfil para se uhum, encaixar ali na família real, né? Por uhum, toda coisa de hierarquia, de você estar nos holofotes, mas na verdade o holofote não é para você, pessoa física, é para uhum. instituição, é para o CNPJ e não para o Isso aí, CPF, né? isso E aí. eu fiz um bolão com umas amigas, né? Que eu falei, Uhum. olha, esse casamento vai durar 5 anos. E já Hum. chegaram nos 5 anos. Então, assim, eu não posso perder esse bolão, gente. Ô, Megan, por favor, Toma não me tenência, né? decepcione. Toma tenência. Então, olha só. Vamos lá, então. Primeira parte, são 10 pistas. Ok, vamos lá, que a gente já vai falando e É, comentando. isso. E depois a gente passa para as teorias. Eu separei 3 teorias. Uhum. Tá? Vamos lá. Pista número 1. São os hotéis. Toda hora aparece um kikiki de hotel com essa mulher. Hum. Há um tempo atrás, já quase um mês, o The Royal Grift achou um podcast antigo Uhum. do sujeito, eu acho que ele é Fitzpatrick. Vou dizer que era um cliente dela, que Hum. levou ela na Casa Branca numa reunião e que foi o tal lugar o tal evento que ela conheceu Obama. Ok. Na verdade, o cara tinha uma recepção na Casa Branca, ele como empresário, Uhum. amigo da Ilha da Fantasia, Hum. ele apareceu essa oportunidade de ter uma recepção lá, pelo que eu entendi, é meio que uma recepção de empresários, sabe? Uhum. E que tinha uma pancadaria de gente e ele foi convidado, ele falou, quer ir? E ela provavelmente não cobrou a parcela da amizade daquele final de semana porque conseguiu ir na Casa Branca conhecer o presidente negro. Uhum. Esse sujeito, se não me engano, é Fitzpatrick, mas pode ser Fitzgerald ou qualquer Fitz. Ok. Ele deu um podcast que ele estava claramente alterado. O cara falava rápido, animado. Sabe quando você fala com a pessoa e a pessoa está falando rindo? Hum. Hum. Dizendo que ele foi visitar ela em Londres e que ele foi recebido em um palácio. Eu vou falar que é Buckingham, mas eu não tenho total certeza. Vou ver se eu acho esse episódio e coloco aqui Hum. nos comentários. Esse Ok. episódio do Royal Grift. E aí ele fala que ele foi visitar ela num palácio e que aí um mordomo apareceu, levou ele para uma sala e ficou meio que de olho nele e ele esperou um tempão. Aí de repente veio um lacaio, bateu na porta, fez um sinal, o mordomo foi na porta, apareceu outro mordomo e disse: Nossa. a duquesa irá recebê-lo. E aí ela chegou, falando baixo, cabeça baixa, uma dama, sentou-se na ponta de uma poltrona com as mãozinhas juntos, joelhos colados. Como vai Hum. o senhor? Como vão as coisas? Ah. E aí esse monte de mordomo lá cai e serviu o chá, senhora duquesa, alteza, precisa de mais alguma coisa? Não, está tudo bem por um momento. Pois não. Quando todos esses empregados saíram, ela levantou toda feliz. Abraçou, sentou do ladinho dele no sofá, tirou os sapatos, botou, sentou em cima das pernas. Amigo, nós temos meia hora até eles voltarem. E aí a gente conversou como sempre, muito amigos, tá? Foi Hum. um amor. Quando foi dando a hora, ela se retesou toda, calçou o sapato, voltou para a mesma poltrona e abaixou a cabeça. Senhor, então este evento foi muito agradável. E aí o mordomo chegou e levou ela embora.
Eu não estou exagerando. Um homem falando dessa maneira. Para mim, eu só vi ela contando. Aí Ferg saiu do palácio e veio falar comigo e me ensinou a fazer a curtsy. Vocês estão lembrados dessa entrevista que foi ela própria que deu. Eu achei estranhíssimo um homem adulto falar nesses termos quando ele não é um ator. E quando tá claramente inventando uma coisa, e vou falar, eu não conheço o homem, mas para mim ele tinha cheirado uma farinha de trigo, porque não é normal aquilo. Esse podcast eu fiquei com a pulga atrás da orelha, mesmo porque é uma narrativa que a gente não ouviu em lugar nenhum mais. Essa narrativa de ter um monte de mordomo junto dela, um monte de lacaio, eu não tinha ouvido em nenhum outro lugar. Aí veio a parada de Harry tá fazendo 5 anos de casamento e é muito difícil um casal tá casado há tanto tempo assim, com 2 crianças, é muito difícil, tá? E aí por isso que ele tem que morar em hotel. Ele, inclusive, ele mora tanto em hotel que ele tem 2 hotéis de estimação, um na esquina de casa e outro em São Francisco. Então, eu tô casada há 25 anos. Tudo bem. A gente é pobre, meu marido não é príncipe. Mas nenhum de nós dois nunca teve quarto de estimação em hotel. Só quando a gente viaja junto e a gente passa 20 dias viajando. Então, veja que quem mora em hotel é ele, não é ela. Quem sai de casa é ele, não é ela. Aí aconteceu esse desespero de Nova York, que depois de tudo apareceu uma treta dizendo que eles pediram desconto para ficar no Carlyle, que é um puta hotel, que era o hotel favorito de Diana, que eles são tão maravilhosamente famosos que o Carlyle tinha que fazer o favor de ter eles lá. E que isso significava diminuir o preço da suíte que eles queriam ficar, que é $8.000 a noite. E o Carlyle só não deu desconto, como falou, vocês inclusive não são nem bem-vindos aqui, porque a única vez que vocês ficaram aqui, vocês vazaram fotos do restaurante, aonde não é permitido entrar nem com celular, porque aqui a gente recebe as pessoas importantes de verdade, famosos, celebridades e gente importante. Por isso que ninguém tira foto aqui, ninguém usa celular aqui. Não contente, vocês vazaram 2 fotos. Então, vou te falar, não tem desconto e vocês não são bem-vindos. Hotel. Aí, Vani, toda hora, já estamos na pista 4. Toda hora aparece dica dessa mulher com iate. Toda hora aparece um ex-cliente estranho falando dessa mulher. O negócio incomoda tanto que esses sugars pegaram a foto daquela viagem que Kate fez com o William, logo antes deles morarem juntos, quando eles eram namorados na faculdade. Aí terminaram. Aí no mês seguinte ele pediu para voltar e ela falou, só volto se for de verdade, porque ficar nesse chiclete eu não quero. Aí ele falou, não, vamos ficar de verdade, só que na encolha. Aí ele ficou no exército, na aeronáutica, sei lá. E aí, quando ele se formou nessa escola preparatória, ele foi enviado, eu acho que para Gales, se não me engano, ou para Cornualha, eu acho que para Gales, para trabalhar. Entre a formatura e ele assumir esse posto, eles fizeram uma viagem de namorados que eles ficaram a bordo de um iate. Essas fotos de Catherine de biquíni branco, dá para ver o William no fundo. E as sugars liberaram essa foto, essas fotos essa semana, dizendo, olha uma garota de iate. Se isso não estivesse incomodando, Vânia, não estavam tentando esmerdear para amiga, para cunha. É verdade. Pista 5. Essa daí é da equipe paga por eles, né? Paga por para eles. poder disseminar fofoquinha do Isso, casal que de Gales. inclusive, uma dessas pessoas já me chamou de Salty, que é salgadinha. Eu amei, porque eu tô ficando famosinha. Inclusive, os sugars já me conhecem. Não é muito fino isso? Oh, meu Deus, que maravilha. Então, 1, 2, 3, 4, pista 5.
Hum, Diz que ele falou com o pai na coroação. Um dia antes, quando ele chegou, ele falou com o pai. uhum, Não ficou claro nessa notinha que eu achei se foi ao vivo ou se foi por telefone. Mas ok. ele falou diretamente com o pai. E nessa conversa, a gente já entra na pista 6. Hum, Já se começou a dizer, ó, vou precisar de um resgate. uhum, Então, esse plano de resgate já está sendo. é, a notinha diz assim, já está sendo desenhado. Eu acho difícil. Para mim, na hora que deu o Megxit, já falou, ó, melhor começar a planejar trazer esse sujeito de volta, que isso vai dar ruim. uhum, Era o que eu faria se fosse meu filho, né? uhum, E aí apareceu o tal do Ghostwriter, que a gente ainda não falou dele. uhum, Mas aí eu vi uma crítica essa semana, também vê que as coisas estão borbulhando. Uma crítica essa semana falando que o Ghostwriter é um idiota, assim como o Harry é um idiota, mas ele só abriu a boca para dizer que o Harry é burro, mas não gosta de ser chamado de burro. E se você reparar, aquele artigo dele, a gente comentou no último podcast, quando a gente finalmente fizer o podcast sobre Ghostwriter, a gente vai falar com detalhes. O assunto principal daquilo foi contar de um negócio, uma, um exercício militar de sequestro que obviamente é mentira. É um exercício, é uma simulação com o terceiro na linha de sucessão na época que vão encher ele de porrada, deixar ele nu, vendado num quarto escuro. Ele é o uhum, terceiro a receber. Que porra é essa, Vânia? Tá achando que a gente é otário? Então, uhum, o artigo lá, o negócio é para dizer: olha a lorota que esse idiota contou, e esse idiota quis dar uma resposta igual ao do Michael Scott no The Office, sabe? E veja como ele é um imbecil burro. Todo mundo, isso é verdade, todo o mundo conhece Harry agora como burro. E isso não existia antes. Falava-se dele como um playboy, como um uhum, namorador. Agora todo mundo fala que esse homem é burro. Isso é uma narrativa. uhum. 8. É uma situação que toda hora saem notinhas mostrando como eles estão sem dinheiro. Desconto em hotel, vai a Londres para a coroação do pai, vai de jatinho, não vai de jatinho, vai de primeira classe. Vai Uhum. e volta. Cadê aquele monte de voo de jatinho? Acabou o dinheiro. E também teve Acabou o o lance Netflix. de ela pedir desconto para uma boleira, não teve um Um negócio bolo desse? teve, cara, para fazer esse aniversário dessa criança que não existe. Uma boleira. Ah, vai me Gente, desculpar, essas não, não, crianças gente, toda vez que a Moira fala isso, eu morro de rir, porque eu acho assim tão bizarro. É exato. bizarro. Se É essa bizarro. criança não existir de verdade, ou essas crianças não É existirem, artificial e invisibete. Eu acho que não gente, existe, tá? Então, teve esse negócio do bolo, teve o negócio de pedir desconto em hotel, teve voo de jatinho que não faz mais, teve escritório que ficou provado que não usa, que aquilo é um lugar que aluga sala só para fazer foto, teve roupa em liquidação. roupa de liquidação, que me falaram hoje que ela estava tentando copiar um look da Amal Clooney. Hum, Sim, roupa dourada até eu tenho, tá? Então, eu acho esse negócio assim, ai, fulano tá copiando fulano, porque tá usando vermelho, porque tá usando azul, eu, né, acho que essa é não. bobagem. Não, tudo bem. Aí, assim, quebrou o contrato com a Sunshine Sex, que de início estava enfiando eles em coisas, enfiou Uhum. eles na própria Oprah, enfiou na Ellen, enfiou num monte de revista, e agora você vê que faz essa loucura em Nova York. Então,
realmente mudou de equipe para uma equipe 50% de desconto, né? Que encontrou no Shopee, Uhum. né? E aí, 9 são umas mentiras desesperadas, porque eu vou fazer um filme de 30 milhões. Porque eu tô gravando segunda temporada no Spotify. Hum. Porque o Netflix está produzindo um filme sobre a vida dela na coroa. Hum. Aham, aham. Então tá, né? Aham, Eu aham. achei esse lance dela dizer que ela iria ganhar 30 milhões para fazer um filme também muito bizarro, porque 30 milhões está na faixa da Julia Roberts, Então, né? Vitor, então, tá É gente que já foda. está naquele patamar de que Oscar, né? Porque a Você gente vê, sabe Vânia, que o que cachê aumenta. as Hum. mentiras são mentiras fora da caixinha. Não é nenhuma mentira que você possa acreditar assim, tá gravando segunda temporada do Spotify. Até poderia você acreditar. Até. Mas fora isso, as histórias são rocambolescas. São umas mentiras, assim, obviamente, de quem tá, assim, sozinho em casa, escrevendo num caderninho que não tem ninguém que diga, amiga, olha só, 30 tá muito grande, coloca 2. Coloca 2 só para começar, sabe? Eu acho assim que tá jogando umas mentiras para ver se cola. Se colar, a gente corre atrás. Uhum. Sem noção, sem limite, agindo assim, no calor do desespero. E aí, a última pista é ainda essa porra de Nova York, que a última teoria é que deu uma foguice no rabice dela porque não tinha ninguém esperando. Não tinha fã nenhum. Olha que Nova York é o hub do mundo. Não Hum. tinha ninguém. Ninguém se interessou. E aí que o desespero foi fazer esse negócio de largar aqueles carrões e pular num táxi qualquer e dar volta no quarteirão. E parece que o taxista voltou para o mesmo lugar que pegou. E Hum. ela voltou, eles voltaram para o SUV. Vânia, olha só, é um pessoal, cara, de orégano estragado. Estão fumando orégano estragado. Então, por tudo isso, essas 10 pistas que a gente falou, é que Hum. eu acho que as pipocas estão estourando. Eu não Uhum. sei quem é que está ligando esse fogo cada vez mais alto, se é o Palácio, dando Hum. corda para essa mulher se enforcar e pular fora, ou se Uhum. é ela, no desespero dela, querendo segurar o touro à unha, porque né, essa vaca já foi pro brejo. Hum. O fato é que eu tenho 3 teorias, e aí é que a gente vai, né, soltar o nosso tricô. É. Vamos até fazer a ligação do Uhum, último, do prêmio anterior, que foi o do vestido dourado né, do uhum, matelassê lá da roupa de dormir lá, do isso. edredom, para esse novo prêmio dessa semana que ela não compareceu. Que eu até postei hoje uma sequência no Isso, Story. muito interessante, porque eu lembro que esse prêmio Gracie, ele foi anunciado que ela ia participar, ia ganhar alguma coisa, até antes do prêmio da semana passada de Nova York. Uhum, Que eu uhum. até Sabe aquela achei que quantidade de é, premiação que eles dão? Tem que levar um ano escolhendo as pessoas. não, exatamente. Então, assim, ela para uma pessoa que fantasiou um currículo de humanitária a partir do Uhum, momento que botou o olho lá no Príncipezinho, uhum, e fez uma viagem correndo com uma equipe de cabeleireiro, de maquiador, disso e daquilo, de stylist, para ir para a África, em algum lugar da África, para tirar foto de um monte de criança lá, né, para parecer uhum. uma grande humanitária. Para agora ser essa mulher que vive ganhando prêmio em cima de prêmio, eu acho uma coisa assim meio estranha, meio, né, alienígena.
Uhum. Aí, na semana passada de Nova York, ela foi num prêmio que não tinha ninguém fazendo oba-oba para ela, mas ela teve que entrar pela porta dos fundos, Uhum. porque, né, não tinha nem como entrar pela porta da frente. Mas, Uhum. assim, não foi falado em mais ninguém que ganhou o prêmio naquela noite. Então, pelo jeito, o prêmio foi montado para ela, Uhum. porque cadê os nomes? Então, ela foi, brilhou, fez um discurso lá, como Moira disse semana passada, que deve ter copiado pedaço de discurso de um monte de gente, né? Porque essa mulher, né, ela é trabalhada no plágio, cara. Sim, sim. Ela tem costume de pegar frases de efeito de filmes e livros para poder ter aquela ideia. Aí, o prêmio dessa semana, que a lista de premiados foi disponibilizada dias antes, Uhum. nesse ela não aparece. Então, O nome dela estava na então, quinta página, aqui na primeira. isso tinha, né, tinha mulheres de peso de verdade, né? Tinha aquela Exato. que a gente ama de Yellowstone, tinha a Uhum, Amanda Seyfried, que eu nem gosto muito dela, mas enfim, ela, uhum, ela faz muita coisa. Ela é de Mamma Mia, de Cartas para Julieta, e ela tá nesse uhum. que eu acho que é sobre aquela louca da gota de sangue, né? Eu queria ver se pegou Exato, exato. E aí teve a tal da Applegate, que você, né, bem botou no essa. seu story, que é uma mulher que já fez N filmes, né? Um monte de gente conhece ela. Ela agora está com esclerose múltipla, né? Virou uma defensora né, e divulgadora e tudo mais das pessoas que têm essa condição. Uhum, Ah, e aí, essa ia ser a verdadeira estrela da noite, uhum. essa mulher. E aí, a Meghan, que conhece ela desde que era criança, por causa daquele seriado que o pai era o iluminador. E essa Applegate, você falou que devia ter o quê? Uns 16, 17 anos, né? É porque ela hoje tem 51. Eu sei Uhum, porque, como eu fiz essa coisa de stories, eu pesquisei ela e apareceu. A Christina Applegate, se você não tá ligando o nome da pessoa, ela é uma lourinha e ela fazia o Married with Children, aquele Love and Marriage, Love and... Tinha Al Bundy. uhum, Al Bundy era um merda que tinha 2 filhos e uma mulher megera e era divertidíssimo. Era um amor de família esse seriado. uhum, Esse seriado rodou muitos anos nos Estados Unidos. O pai da Megan era iluminador e ele ganhou inclusive um Emmy por esse seriado, se não tô enganada. Depois ele passou para uhum, Friends. uhum, Ele era pica de iluminador, sabe? uhum. Então, nesses anos, foram os tais anos, como é que eu li hoje, que Dória foi hóspede do Estado em condomínio fechado para pouca visitação. Então, Ai, meu Deus. Quando Dória era, né, inquilina do Estado nesse condomínio fechado, Hum, a filha, a Mega morou com o pai. E o pai, então, uhum, trabalhava demais. Então, ele mandava um carro, um táxi, às vezes mandava até limusine buscar ela na escola. E ela ficava no set com ele, porque ela, para não ficar uhum, sozinha em casa. Então, certo. ela fazia os deveres lá e tal. Então, nessa época. Na época do seriado, a Christina Applegate, mesmo que ela fosse uma garota muito bonitinha e tal, ela não tinha mais de 20 anos no Uhum, início do seriado. O seriado demorou, sei lá, 10 anos no ar, mas no início, né? Então, uhum, digamos que ela tivesse 17. A Meghan não tinha mais do que 12. Por quê? A Applegate hoje tem 51 e a Meghan tem 44. Ela diz que tem 41, mas ela tem 44, não é isso? uhum, Então, eram garotas de idade muito próximas, mesmo que não fosse amiga, porque a Applegate já era uma atriz famosa ali, mas, uhum, né, se conheciam, de uhum, olho, de olá, disso, daquilo. Então, essa Applegate sabe quem é Meghan. Como é que Meghan ia subir num palco, ganhar um prêmio e soltar aquela lorota de que eu sou pobre, preta, fui criada pela mãe, abandonada pelo
pai, e eu tenho voz, e você pode ser o que você quiser na vida, e eu mudei a empresa de sabão em pó. Não dá, porque essa mulher conhece ela, entendeu? Uhum. Além de tudo, essa mulher estava ganhando uma coisa de mais prestígio do que ela. Uhum. Então é rabo preso. Ela não foi porque. Ué, Aí vem todas aquelas teorias do porquê ela não foi. Porque o uhum, prêmio melhor não era dela? pois é. Porque a perseguição do táxi flopou? Uhum. Você acha Porque que ela ela, tem noção? Não tem noção nenhuma. Se ela tivesse porque, noção, ela não tinha falado essa lorota toda. porque ela poderia tomar um bu na cara, porque, como você falou, ali tinha nomes de peso, nomes de pessoas que já fizeram não sei quantos filmes, não sei quantas reportagens, e que você fala o nome, nossa, fulano de tal, né? Uhum, uhum. E, e o que Meghan fez além de Suits? Ela casou com o Harry. Uai, tá bom, não? Pois é, Vale tcheca. exato. Não, vale tcheca não, crede checa, né? Mas aí você pensa assim, tá, mas o que essa moça fez? Porque teve aquele prêmio passado, eu acho, aquele prêmio Kennedy que eles receberam por divulgarem o racismo, Lutar contra, não é? né, no Reino Unido. O que exatamente ela fez em relação a lutar contra o racismo no Reino Unido? O que ela fez? Porque casou com ele e ela começou a gritar que nem Pedro Lobo, é o lobo, e todo mundo foi lá correndo e não tinha lobo nenhum? Pois é, isso Para na mim foi isso que verdade, ela fez. a gente já até falou disso algumas vezes, mas foi que nem o caso, é que nem o caso daquelas mulheres, não vou nem falar o caso da mulher, porque enfim, cada um, mas assim, ai, fulano me estuprou. Aí você vai ver, porra, fulano não tava nem na festa. E a mulher, Uhum, porque fulano deu um fora nela, ela falou isso. E aí, quem sofre uma violência de verdade exato. fica na mão, porque ninguém vai acreditar mais. Ah, você tá falando isso igual aquela fulaninha falou, aquela fulaninha que é atriz, que é influencer. Uhum, O que essa mulher Megan fez foi uma puta sacanagem para quem sofre. Eu me lembro que eu vi um programa, eu não sei se foi aquele Palace Confidential, logo no início desse mimimi, e aí tinha ligação de telefone, e a mulher que ligou disse, olha, eu me identifico com ela porque foi igual a minha sogra, porque meu marido é branco e eu sou negra, e quando a gente casou, minha sogra me humilhou demais, então eu acredito em tudo que a Megan fez. Caraca, coitada da mulher. A mulher estava achando que, sabe, e aquelas coisas uhum, de vicariously, né? uhum. Alguém vai fazer, vai te vingar. E aí é tudo mentira, Vânia. Que maldade. É, Que verdade. maldade com a véia. A véia tinha 100 anos, o velho tinha 100 anos, os velhos morreram sendo chamados de racista. Não que não Uhum, fosse, que fossem boas pessoas, não interessa. Mas imagina você tá nos seus últimos anos, você tá sofrendo com um câncer doloridíssimo. E aí vem uhum, uma moça dessa uhum. e faz os seus últimos anos assim. Olha, realmente é muito de quinta, cara. E a grande questão é o seguinte: eu sei que quem sofre qualquer tipo de. Vou usar a palavra bullying, né? Porque Uhum, bullying aí também engloba muita coisa, não só você ser chamado de uma coisa que te humilhe dentro da sua cor, mas também dentro de qualquer outra coisa, do tipo de quatro olhos, né? Quando uhum, você usa óculos, né? sim. É, geralmente existem testemunhas, né? E existem algumas provas Uhum. daquilo. Ahn, qual é a prova que a Megan trouxe em relação ao racismo? Ficou a palavra dela contra a palavra de ninguém. Porque como Exatamente. a família real nunca veio realmente
aquele cara que é o porta-voz de um presidente de qualquer país, né? Que Uhum. vai lá no microfone, pega lá toda a imprensa, na sala de imprensa, eu estou aqui em nome do presidente para falar. Não houve nenhum porta-voz do Palácio para vir desmentir. E quando houve toda aquela investigação do bullying que ela causou nos empregados, a família segurou o resultado. Segurou, mas aí agora... Isso também é uma outra pista 11. O cara, o chefe lá, o chefe dos cachorros lá que chegou, ó, William, aqui, ó, mulher aí tá tocando terror. Esse cara, ele foi condecorado esse mês. Esse mês agora da coroação, ele foi feito Sir. Então, se ele tivesse falando mentira, ele não Isso ganharia. não teria, exatamente. Então, assim, se a Lídice está certa, porque ela, como você fala, ela vive prevendo chuva, e mais dia, menos dia a chuva vai chegar, Não é? ela tem falado muito de que as coisas vão mudar até o final do ano. Isso. Ou, Ela né, disse, depois meado. do meio do ano, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Então, assim, talvez esse salzinho que está sendo jogado na ferida, através da imprensa, já seja a resposta da família real? Essa é uma das teorias? Eu acho, Vânia, eu acho que a roda está começando a agir, sabe? E aí, eu tenho 3 teorias que eu gostaria que a gente conversasse, que é, Vamos lá. ele volta para casa sozinho, ela é responsabilizada pela mentirada toda, pelas crianças falsas, por surtar o homem, por deixar o homem drogado, não sei o quê. Teoria 2. Acontece um divórcio que ela começa e ele é responsabilizado por tudo. Porque ele é doido, porque ele é um neurótico, porque ele é um drogado, ele me obrigou a dizer que eu pari, não sei o quê. 3. Ele se vai de Araquiri baiano, tá? E aí ela reina absoluta como viúva do príncipe sofrido. Uau! Tchá, tchá, tchá! Pois é. Vamos, primeiro, o palácio resgata ele, tá? O palácio vai lá, igual o Hunger Games, quebra a cúpula, vai lá, tira o morto-vivo, e aí faz o divórcio na encolha. Isso aqui, ó, encher tua boca de dinheiro, você assume essas merdalhadas toda aí que você fez e eu vou trancar esse demente aqui num rehab por 10 anos, sei lá quantos anos. Você acha possível? Olha, eu já tinha comentado sobre isso, que havendo crianças, que eu tenho que rir, havendo crianças e as crianças indo com ele para a Inglaterra, na certa ela vendeu as crianças. Desculpa quem está me escutando e falar, nossa, você é muito venenosa, é muito qualquerosa, mas assim, essa maternidade dela é muito estranha, é muito consciente, né? Porque uma coisa como você também citou hoje nos stories, o casal George Clooney e a esposa, né? Eles também não são de divulgar as crianças. Eles têm gêmeos, né? E as crianças não vão para os prêmios, não são que nem, por exemplo, a filha ou a filha das Kardashians, né? Que tudo quanto é prêmio, elas botam a prole para ir junto. Não. Que as crianças já têm Instagram, que tem não sei o quê. Né? Mas essas crianças deles aparecem de vez em quando eles vão viajar de férias, Eu quando eles achei, pegam um inclusive, avião, né? eu até achei para postar. Eu nunca tinha visto, porque na verdade eu até acho ele gato, mas
eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, nada é tanto assim. Mas, de qualquer forma, como eu queria procurar saber se essas crianças existem mesmo, assim, eu acho que a mulher dele estranha, tá? Desculpa aí quem gosta dela, eu acho que ela é uma mulher esquisita, mas tudo bem. Aí, não sei, aquela mulher não, aquela mulher ali, menina, se ela fosse personagem de livro, você sabia que na metade do livro ela ia te enfiar a faca. Você ia descobrir que ela é espiã, coisa qualquer assim. Então, Gente, eu tenho que rir com as não, teorias mas da não é. conspiração de Ah, maravilhosa. mas aquela mulher, não sei, não. Então, Tá, aí, veja continue. bem, então, Mas as aí eu crianças procurei, aparecem, as você crianças achou, existem, as crianças existem. existem. Aí você que está nos ouvindo vai falar assim, não, mas as crianças de Meghan e Harry, porque a gente viu na Netflix. Mas não foi interessante que as crianças ficaram enclausuradas esse tempo todo e só apareceram na Netflix, gente? Isso que Gente, é um... não é possível. Não, eu acho. Olha só, a única coisa que pesa, que a minha amiga fala sempre assim, mas, amor, se essas crianças não existem, não ia ter uma enfermeira, um faxineiro do condomínio, alguém ia falar alguma coisa. Alguém ia soltar, alguma testemunha ocular ia soltar alguma coisa. Eu falo para ela, olha só, tanto da falta deles quanto da verdade deles existirem, porque se eles nasceram, a não ser que ela tenha dado à luz sozinha na floresta, alguém viu, alguém Uhum, aspirou o narizinho, alguém limpou o sanguinho ali, alguém ajudou ela a tirar essa placenta. Como é que nunca uhum. apareceu ninguém? Então, nunca apareceu ninguém para dizer que existem, nem para dizer que não existem. São seres etéreos. Uhum. E aí, já respondendo a qualquer pessoa que esteja nos escutando, falando assim: ah, mas também nunca veio à baila qualquer médico da Kate para Mentira, atestar o nascimento das crianças. Gente, mas mentira, teve a assinatura daquele documento que fica exposto no portal. Essa é mentira. a diferença, É, principalmente, tá? é. Então, eles não Inclusive, precisam dar depois entrevista, porque já existe ali a chancela de várias assinaturas no nascimento de cada criança do filho de William. Então, se você, por acaso, ainda está achando que não existe prova, eu vou te falar. A primeira vez que essa mulher Kate ficou grávida, ela era novinha, não novinha não, já tinha 30, né? Hum, Ela começou a vomitar, 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 aquele desespero, a família entrou em desespero, o William entrou em desespero, recém-casado, correu com ela para um hospital. Os médicos da rainha, não sei que tinha parido antes, tinha sido Sophie, né, a última, hum, correram para ajudar, para ver o que era. Ela ficou internada uma semana até que veio o diagnóstico uhum. daquela doença de gravidez. De enjoo durante o tempo todo, né? Isso. Aí, nessa semana que ela ficou lá, ela ficou acho que mais de uma semana internada. De Uhum, início, a imprensa não sabia, mas quando a imprensa soube, uma hum, rádio australiana ligou para o hospital para fazer uma pegadinha. No ar, uhum, ao vivo, os DJs lá ligaram para o hospital e disseram: tudo bem, aqui é o senhor fulano de tal do palácio, eu estou ligando para saber da duquesa. Ah, e aí uma enfermeira, passaram para uma enfermeira do andar. Ela disse, ela está bem melhor hoje, graças a Deus, não sei o quê. E o diagnóstico está confirmado? Sim, ela tem isso assim assado, que eu esqueci o nome. uhum, No ar, ao vivo. E eles comemoraram muito que conseguiram dar o furo, não sei o quê. A mulher se matou. Quando, Jesus. quando descobriu que foi ela que fez o negócio ao vivo, não sei o quê, a mulher se matou. Então, assim, que Kate esteve grávida, existem provas, pelo menos uma vez, existe Uhum, prova abundante, abundante. uhum, Agora, dessa coitada, sofrida, Megs, hum, Meg só tem ela dizendo que ficou grávida e ela dizendo que quis se matar porque estava grávida. Então, uhum.
Difícil, é difícil. É, É difícil acreditar nela. é. Com relação à segunda teoria, que também rola divórcio, porque, obviamente, A ele foi segunda pedir, teoria, né? é, a segunda teoria é ela que dá o bote. Ela pede Hum, divórcio, joga isso tudo no processo, que ela tá com a faca e o queijo na mão, diz, olha, ele é drogado, ele é maluco, ele é neurótico, ele mora fora de casa, ele inventa mentira para ghostwriter, ele não aguenta a criança, por isso que ele vai para hotel. uhum. Ele. Então, por causa disso, eu tenho que ficar com meus filhos, o dinheiro todo. Ah, inclusive, uma notinha que eu vi hoje, não sei se é verdade. A casa, a casa e seja lá o que que eles têm, o carro, a moto, o patinete, é tudo em nome dela. Será que é Hum. verdade? Olha, eu não duvido que seja. Como ela é a cidadã americana, fica mais fácil, né? Viabilizar tudo através do Que nome dela. pilantra, né, Vânia? Que pilantra, cara. Olha, é aquela coisa, ela tá fazendo a meia dela, né, ô Moira? Não tô aqui bancando advogada do diabo, não. Mas se ela já casou com ele de caso pensado, ela tinha duas opções: ficar casada com ele de verdade, se Uhum, dando bem dentro da família real, sendo uma uhum. grande personalidade, dinheiro jorrando assim demais, ela só usando roupa de marca, ela sendo ovacionada em todo lugar. Mais importante do que a Kate. Isso Sim, seria glamurosa, né? o plano inicial. Mas Uhum, se esse é certo, o meu plano B é me divorciar dentro de poucos anos, já uhum, tendo pelo menos uma criança para garantir pensão. uhum. E ela levando ele para os Estados Unidos, toda e qualquer coisa comprada será no nome dela. Porque mesmo que depois, a princípio, ela não tenha dinheiro para bancar, mas ela tem o bem para vender. Ah, sim, alugar para eventos, para Exato. E não casamentos. esqueça, eu acho que há cerca de 2 anos, ela e a mãe foram capa da People, né? Essa revista que eu amo de paixão, né? Por causa da casa que ela comprou. Então, além da Uhum, casa de Montecito, a mãe tem uma casa boa, que pode não ser tão grande, com 16 banheiros, que nem a casa dela atual, mas é uhum. uma casa boa, que se ela quiser depois ir morar com a mãe, será que essa casa da mãe, entre aspas, também não é dela? Ah, deve ser. Essa eu Entendeu? acho que faz todo sentido até. Então, ela vai morar com a mãe num divórcio muito dolorido. Uhum, Nossa, como eu tentei salvar meu casamento, como eu tentei apoiar o meu marido, mas uhum, ficou inviável por causa uhum, do orégano, por causa uhum, da farinha de trigo, uhum, né? uhum. E aí o que Paranoia, né? paranoia demais, muita E coisa. aí vem a coisa do ghostwriter dizer que Mega era uma santa, que todo dia ia na Uhum, casinha de visita levar bolinho com ele e a uhum, criança mais velha, mas o uhum. marido dela era totalmente pancado das ideias. Então, assim, ela, através da imprensa, ela já está com testemunhas de que ela é a vítima. Cara, essa mulher é muito pilantra, puta Então, merda, cara. sair da vida dela, seja porque ela vai expulsar ou porque a família vai resgatá-lo, Uhum. ela é a dona de tudo, cara. Ele vai sair com a malinha na mão. Cara, que coisa, né? E esse pateta tá gastando o dinheiro que a mãe e a bisavó deixaram pra ele. Mas assim, tem já uma entrevista agora por conta de uma reportagem, por conta desse último processo que ele perdeu. Ele está com uma Uhum. dívida imensa de mais de 500 mil libras. Ah, sim, do processo. Isso, alguém me comentou comigo alguma coisa desse processo. Aí eu falei assim: olha, eu acho que vai sobrar para ele pagar, porque Sim. aqui na nossa justiça o perdedor fica com as custas, e a nossa Uhum, justiça é muito similar à justiça inglesa, né? Muito uhum, inspirada. sim.
Então, Então, ele tá cheio de dívida. Então, essa coisa dele ter procurado o papai na época, é porque ele está vendo, gente, que o bolso acabou então, acabou todas as heranças que ele recebeu, e a próxima herança que você mencionou para mim que ele vai receber é quando ele fizer 40 anos. Cara, esse ano isso. ainda vai fazer 39 em setembro. Em um ano, você quebra 300 vezes, entendeu? Porra, nem me fala. Cada Então, boleto é uma não é? quebradeira. Esse que é o problema. Ele está passando a ser um cidadão que paga. Ele está entrando em pânico. Exato. Tá valendo a pena manter um casamento se daqui a pouco eu vou ter que me virar para pagar boleto? Menino, você sabe que esse homem, ele é piada de todo mundo, inclusive nesse negócio de Nova York. A piada era, nossa, a primeira vez que ele andou de táxi. É, Eu nem tinha pensado nisso. a coisa é o seguinte: se a família real, a Firme, está mexendo os pauzinhos para resgatá-lo, seja porque vão pagar uma alta soma para ela sumir no mundo, deixar ele em Hum. paz, ou porque num divórcio pagar mesmo, porque existindo criança, ela vai ficar com as crianças e alguém vai ter que pagar essa pensão, e não vai ser ele, porque ele já é um duro. Uhum. Por que que ele decidiu participar desse flop do táxi? Isso é esse episódio é um episódio tão intrigante, né, Vânia? Porque eu custo a acreditar que ele é um coitado, que ele não perceba nada. Por quê? Só se ele mora num fundo de poço, se ele nunca ouviu nada, nem a gente, nem o Royal Rogue, nem o Royal Grift, ele não ouve ninguém, porque todo mundo fala deles o tempo todo. Não é possível que nada pareça estranho para ele, assim, espera aí, essa pessoa aqui falando mal de mim faz sentido. Não é possível, Vânia, que não tenha nada que esse homem, sabe? Hum? E aí, então dizer assim, ah, coitado, ele não sabia que aquilo ia acontecer lá em Nova York. Eu acho difícil, tá? Não, Eu não, não, eu acho que também ela acho que não. pode ter dito que ia ser diferente, que ia ser Hum. mais light e na hora que foi hardcore pra caramba, né? Não, mas olha só, a minha questão é o seguinte: a não ser que ele, além de todos esses problemas que ele tenha, ele também seja uma pessoa bipolar. Porque uma hora ele vai bater na porta do pai para pedir a cartolina de madrugada, porque tem que entregar um trabalho na segunda-feira no colégio. Outra hora, ele vai falar pro amigo que tem lá canal aberto na imprensa e sabe, então, que esse amigo, entre aspas, vai vazar, de que por causa daquela perseguição de Nova York, que durou mais de 2 horas, ele sentiu na pele o que a mãe sentiu nos últimos minutos dela. Gente, todo Uhum. mundo sabe que não houve perseguição, não apenas que não durou 2 horas, mas que não tem como ter aquele tipo de perseguição em Nova York com aquele político. E Mas o é assim taxista também, já veio Vânia. dizer que durou 10 minutos, que foi ele deu a volta na quadra, Mas né? aí, Vânia, eu vou te falar um negócio. A gente está acreditando no que foi dito. Que ele falou isso, mas pode ter sido uma coisa dita por ela ou por qualquer outra pessoa, dizendo que foi ele. Quem é que Ai, garante que foi ele que deu é. essa declaração? Pois é, mas ele se comportou no carro como uma pessoa assim que estava filmando toda a perseguição ali com o celular. Ela está com aquela cara plena, feliz e serena de Nossa Senhora, sempre Essa com aquele mulher é sorriso, estranhíssima. né? Puta Aquele merda. sorriso de pessoa que faz clareamento no dente diariamente, porque aquele dente dela está sempre muito branco. A mãe estava calmérrima, olhando o celular de cabeça baixa. Assim, Isso. eu não vi nenhum
nenhum efeito de pânico ali de que realmente estávamos sendo perseguidos. Hum, hum, nenhum. Então, esse que é a questão. Ele participa de todas essas jogadas porque ela obriga ele, ou porque bipolaridade, ou o quê? Ou porque ele está sempre fumado. E aí a gente chega na Na terceira teoria. terceira, exatamente. Ele faz um araquiri baiano. Se você não sabe o que é, você coloca no Google aí, araquiri baiano. A Vânia fala a palavra, eu não costumo falar, não. E aí ela fica de viúva. A viúva sofrida, a viúva do. Como é que é? Mani, Maníaco depressivo? manicômico. É, não, mas tem uma palavra para drogado, assim. Ah, A viúva sofrida do drogado. porque essa terceira teoria é muito boa para ela, tá? Uhum, Porque aí totalmente como vítima. O uhum, outro lado da história está morto, não tem como vir se defender, então ele vai levar para o caixão as verdades do dia a dia deles. uhum, Ela vai ganhar muito em cima disso, porque ela vai poder escrever um livro, vai poder ter novos episódios da Netflix, ela vai poder dar 1 zilhão de entrevista, e ela uhum. ainda vai bancar a viúva Kennedy, do tipo que vai aparecer no enterro toda de preto, com aquele véu na cabeça. Ela vai ser uma mistura da Jack Onassis Kennedy com a Wally Simpson, Uhum, entendeu? Aquela mulher. uhum, Ó, uhum. eu sou a vítima. O que que vocês vão fazer para me Deusa ressarcir? vencida. Deusa vencida. Entendeu? Então, assim, para ela é um negócio muito bom a terceira via. Obviamente que para ele e para a família dele, não. Porque por Uhum, mais porra louca que ele seja, o pessoal da família vai querer salvar. claro. Principalmente o pai. Eu acho William, que até onde a gente inclusive, sabe, o William tá magoado, mas com certeza é mas assim, morto. também pega mal para a família, né, Vânia? O Sim. cara se suicidar. Pois Além é. da dor, tá? Vou dizer que não tem dor, claro que tem, assim, são pessoas. Hum. Além da dor, você ainda tem que, na opinião pública, você ainda carrega isso. É. E olha só, Uhum, gente, quando a gente fala dele como ela chama o Araquiri, não é no sentido dele realmente enfiar uma bala na cabeça ou tomar chumbinho, não é uma coisa desse tipo, não. É aquela pessoa que ela começa o processo de autodestruição e ela está sempre tão chapada, tão drogada, tão bêbada, tão desatenta, que ela causa um acidente. Então é quando ela vai pegar o carro e vai dirigir, mas ela não está em plena faculdade mental, ela não vê a velocidade que ela está indo, ela passa sinal vermelho, ela Nossa, aí, entendeu? Então é nesse sentido que aí para mídia, o príncipe morreu de acidente, mas foi um suicídio indireto. exato. É assim, que nem aquele filme de Las Vegas, como é que é? Morte em Las Vegas, não, como é que é? O filme, né? Um filme que depois também eu nunca consegui ver de novo. Hum. Do Nicolas Cage em Las Vegas. Ai, tem um mosquito chato aqui, ó. Ai, gente, eu não tô lembrada, porque eu já vi um bocado de vídeo, mas eu não lembro desse, não. Living Las Vegas. Eu não sei Hum, a tradução, se é Deixando Las Vegas. Não, hum, acho que é Living Las Vegas mesmo. O sujeito resolve se araquinizar e aí hum, ele vai para Las Vegas e bebe. Bebe, 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 bebe até que o corpo não aguenta hum. mais. Pois é, esse que é o problema. Então, assim, a gente sabe que pessoas depressivas, né? Esse é o caminho, né? E quando a gente olha para esse moço, gente, quando ele sorri, é um sorriso forçado que você vê que a pupila dele não está muito boa.
Não, ele tá. E tem né? muita comparação, assim, de como ele era antes de casar e Exatamente. como ele está agora. Muita De comparação. como. Então, assim, a gente, hoje, eu e Moira, a gente não deseja mal, tá? Não, Deus me Pelo amor de livre. Deus, eu acho que isso é uma tristeza, é um peso imenso para a família. Ah, Ele é eu novo. conheço gente que fez o Araquiri e vou te falar que isso, para mim, que não era amiga tão próxima assim das Uhum. pessoas, Não, não, marca até hoje, é um negócio exato. inesquecível. Não dá, gente. Então, assim, uma dessas três opções pode acontecer, né? Vamos esperar que seja a opção de que realmente ele se divorcie, ele volte para casa, de preferência com as crianças. Hum, Vamos torcer que essas crianças existam. E aí, se elas existem mesmo, Moira, hum. elas vão passar a ser mostradas. Ah, bom. Mesmo que não na mesma assiduidade que os filhos do William, mas, de repente, numa grande festa, que tenha balcão, que tenha isso, que tenha aquilo, essas crianças vão aparecer, né? Agora, com certeza, assim que ele voltar para casa, ele tem que ir para um rehab, o mesmo rehab da Amy Winehouse, de preferência, né? Ficar bastante tempo fazendo terapia, tá? Porque Uhum. ele está bem precisado. Teve até um dos comentários no Twitter que eu vi uma pessoa falando que ele precisa se tratar com um médico de verdade e não com um médico que fala sim para tudo que ele quer, Isso é verdade. É verdade. né? Você vê que Então, ele tá ruim, tá? Isso não é nem sacanagem nossa ou brincadeira, não. Você vê que o homem está se destruindo. uhum, Isso eu acho que é a olhos vistos. Ninguém questiona isso, que o uhum, homem está, óbvio, está na cara dele que ele é um sujeito uhum. infeliz, É, né? exatamente. Mas a coisa, vamos botar assim, talvez a palavra seja chata, talvez não seja essa palavra, mas a coisa chata eu ainda acredito que ela vai dar a volta por cima, independente de qual das três teorias. Você acha que ela sai por cima? Eu ainda acho que ela sai. Havendo justiça divina, Não. essa mulher seria massacrada do tipo entrar para aquela lista de não te apoiamos mais, todo mundo virar as costas para ela, tá? Uhum. Ela não consegue nenhum trabalho nem para ser figurante em qualquer série, tá? E Uhum. vai ter que se virar, sei lá, fazendo o quê? Voltando a vender bijuteria com a mãe, né? Porque, como dizem, durante 10 anos a mãe desapareceu porque estava viajando pelos Estados Unidos vendendo bijuteria, né? Então Aham, ela volte a aham. vender bijuteria com a mãe. Mas a gente sabe que ela ainda tem um outro famoso que dá aquele apoio, de repente vai ter pena. A própria Oprah não cortou totalmente o vínculo com ela não está postando mais nada a favor do casal, mas corta o vínculo porque se o casal conseguir dar a volta por cima e ficar de seca, a Oprah está lá como amiga. Uma nova entrevista ou qualquer coisa assim, Uhum. entendeu? É. Então, eu acho que ela ainda consegue sair por cima de uma forma ou de outra. É, porque se você pensar, o casal Sarah e Andrew, a Sarah deu a volta por cima. Sim, comeu o O pão que o Andrew, diabo amassou, né, né? mas Acabou tendo tá que lá. voltar com o marido, mas hoje Uhum. em dia ela tem aí os trampos dela, os livros que ela coescreve com outra autora, né? Exato. Mas assim, essa moça, eu acredito que ela vai dar a volta por cima, mas o Domingo para grande crer. de ser o que vai acontecer com ele. É, eu não.
não vejo nada bom para ele, não. Eu acho que o melhor para ele seria uma clínica mesmo. Sim, seria uma clínica de volta para casa, É, com né? certeza. Seria Uhum, uma clínica de volta para casa, porque ele virou persona non grata em todos os lugares que ele já foi. No uhum, Canadá, na Austrália, que são dois Commonwealth do Reino Unido, na uhum, própria casa dele, né, na uhum, Inglaterra, nos uhum, Estados Unidos, os americanos estão execrando ele, estão uhum, pedindo a cabeça dele por conta daquele visto que não é, uhum. né? Então, assim, cara, ele conseguiu foder com a própria vida legal. Ele Cara, conseguiu. que louco, Né? cara. Uma pessoa que nasceu em berço esplêndido, que sempre foi protegido, que quando não tirava boa nota nas escolas, passava a si mesmo por ser quem é, estava sempre na primeira fileira nos eventos, agora está aí na mão, devendo dinheiro. Ai, cara, que loucura, Vânia, que sujeito louco, que É. idiota. E eu acho que Cavou um vale a buraco pena para si. a gente deixar essa questão para quem está ouvindo a gente, né? Qual é a Uhum. teoria que você que está ouvindo a gente, o que você acha que vai acontecer, tanto com ele, com Harry, quanto com a Meghan? Sim, Deixa nos comentários, conte. conta nos comentários, principalmente no YouTube, né? Que tem lá Uhum. os comentários melhor para vocês escreverem, botar emoji. Conta pra gente o que vocês acham, o que vai acontecer e mais ou menos quando? Vocês acham que ainda vai acontecer esse ano ou que ainda vai demorar um pouquinho? Ai, já tô salivando pelos comentários. Gente, não esquece de curtir e manda pra amiga. Segue o canal se você ainda não seguiu. Deixa eu ver quantos que a gente tá aqui. É, a gente está em 440. Falta Uhum. só mais da metade, mais do que o dobro para a gente chegar em 1.000. Para a gente Porque com chegar na 1.000 a gente. possibilidade de fazer live no YouTube, né? Exato, Então, exato. Então, ajuda a gente a chegar lá na meta dos 1.000 inscritos. isso, Compartilha, comenta, dá o seu joinha no sininho para poder receber a isso, notificação toda vez que a dona Moira upar lá o nosso vídeo. E isso. não esqueça de responder a nossa enquete. O que vai acontecer com o casal Xarope? Isso aí. Carol, Então, beijo, gente. Até a próxima. beijão, tchau. Obrigada a você que ouviu o Sincericídio Literário. Não deixa de comentar. Diz se concorda, se discorda, a gente responde tudo, mesmo que demore um pouquinho. Não esquece também de seguir o canal para a gente chegar aos 1.000 e conseguir fazer lives. Manda para aquela sua amiga que também gosta de fofoca e deixa o seu like. Na semana que vem a gente volta com outro assunto. Beijinho, tchau, tchau.